Boa noite, gente. Boa noite, Dani, Pena, Rick. Esse é um bate-papo para vocês poderem contar um pouco sobre a experiência de ensinar a obra Tempestade, que foi feita em ambiente de realidade virtual. Então, é bastante evidente que a realidade virtual, como meio de atuação, transforma a forma de vocês interpretarem. Então, eu queria pedir para vocês três comentarem as suas impressões sobre como foi contracenar com avatares, ao invés de contracenar com atores reais. Posso começar? Pode começar. O processo inicial ele foi muito similar ao processo de construção, de trabalho de uma peça, né? Leitura de mesa, etc. Mas a experiência do jogo cênico nesse ambiente tem uma coisa que é muito sagrada dentro do jogo cênico, que é a troca de olhar, né? E que nesse ambiente a gente não tinha. Então acho que entra um fator imaginação de alguma forma, entra um fator de memória, de contracenar real, mundo real também. O movimento ganha um peso, o jogo do corpo ganha um peso, mas também existe uma limitação, porque no meu caso, o meu personagem tinha movimentos de voo e eu também não podia fazer movimentos muito rápidos, eu tinha que ser mais sinuoso. Então tem algumas diferenças, mas acho que essas duas são as principais que me vêm na cabeça. A ausência do olho e a importância do jogo físico, vamos dizer assim. Na verdade, como eu e a Helena estávamos no mesmo ambiente, e como o Rick falou, a gente começou esse trabalho ensaiando juntas antes de entrar com os óculos da realidade virtual, acho que a gente realmente criou uma memória dessa relação. E depois que entrou o Avatar, como a gente estava muito perto uma da outra, eu, pelo menos, senti que eu estava contracenando com a Próspera. Apesar de ver aquele Avatar, era muito real a relação, porque a gente já tinha criado um histórico relacional, e aí quando entrou o Avatar a gente acho que para mim a lembrança que eu tenho foi de ser muito similar, assim. Talvez para os dois que faziam numa sala diferente, né? Essa relação fazer diferente, eu não sei, mas eu me lembro de ter ser muito próximo o avatar da atriz com quem eu contracenava. Para mim, teve uma coisa que foi curiosa, assim, além do que o Rick e a Dani falaram, que foi a experiência que a metodologia, na verdade, que a gente foi construindo de assistir o ensaio depois de ter ensaiado. Eu não gosto de ver filmagem das peças que eu faço. Quando eu estou fazendo um filme, eu não reviso uma cena depois de fazer, para fazer novamente. Então, eu não tenho essa prática como atriz no cinema e no teatro. No entanto, aqui no trabalho de realidade virtual, assistir depois de ter feito a cena foi construindo um referencial. Eu acho que eu fui entendendo como que aquela mecânica corporal que eu tinha uma memória se expressava na imagem. Eu acho que no teatro e no cinema, a memória que eu tenho do meu corpo fazendo, do meu corpo em relação aos outros atores, me dá a compreensão que eu preciso da cena. Mas essa foi para mim uma diferença, assim, que na verdade a minha compreensão do que eu estava fazendo e por onde eu poderia ir, ela ia se construindo a partir da experiência no momento que a gente fazia a cena, mas ela se construía também no momento que eu assistia. Isso foi curioso. Acho que tem mais um ponto. A voz, né?
você buscar a voz como um recurso para o jogo, porque ela tem um peso diferente, já que você não tem o olho, a voz pode ser uma área a ser explorada. Acho que eu tentei explorar um pouco isso, brincar com possibilidades dentro da voz, assim. Que acho que também o personagem era meio que um presente para isso também, sabe? Então, pegando um pouco um gancho no que você falou agora, Helena, e também com coisas que a Dani comentou, a Helena foi a única que, digamos, interpretou em 3 tipos de cenas diferentes. Na cena da cela, colocalizada com a Dani, então vocês estavam virtualmente sempre presentes, né, juntas, mas fisicamente presentes. Mas na cena da ilha que você contracenou com o Nick, vocês estavam em espaços diferentes, espaços físicos. E, finalmente, no epílogo que você contracenou com você mesma, sozinho. Então, como é que foi? Você consegue estabelecer diferenças e desafios de cada tipo desses tipos de... É curioso, porque eu tenho, falando agora, né, da memória que eu tenho a memória sensorial da Dani se movendo perto de mim na cena da cela, né? Tem um momento que eu toco, que era interessante, que a minha mão não chegava a tocar no seu rosto, mas o avatar tocava. E eu tenho uma memória misturada dessa proximidade, né? Então, acho que na cena da cela, talvez seja a cena que sensorialmente mais se aproxime da expressão teatral, ou da expressão teatral mesmo, né? Porque eu tinha bem, ou do cinema também, que também é capturado. Mas eu tenho essa memória da Dani, fisicamente, sensorialmente, o corpo dela. Com o Rick, na cena, tem uma memória física do espaço que eu percorria e onde que esse espaço que eu percorria encontrava o Rick, que eu sabia que estava em outra sala. Então eu sabia, aqui eu estou chegando perto do Rick, que está em outra sala, mas eu só vou até aqui. Então é uma outra percepção sensorial. E no epílogo tinha uma coisa muito interessante, que a imagem que eu via era muito, muito forte para mim, né? A coisa da Próspera estar se despedindo daquele lugar, e a imagem virtual era com quem eu estabelecia um diálogo, né? Apesar de também nas outras cenas ter um diálogo com a espacialidade. Mas acho que é isso, são sensações diferentes no corpo, da presença do outro. Durante a entrevista com o Manuel, ele destacou o lugar do inusitado e do incomum do ponto de vista da direção teatral. Vocês gostariam de mencionar aspectos que se sobressaíram para vocês do ponto de vista da atuação? Alguma coisa que vocês ainda não comentaram? Tem uma coisa no início da nossa cena, a Miranda chega correndo, só que eu estava parada pertinho da Próspera. Isso me fez pensar, durante esse período, como fazer isso, né? O que eu tinha que fazer alguma coisa ou eu só tinha que ficar parada? Então, nessas provocações desse novo, né, desse veículo, e agora, como é que a gente faz para a realidade virtual? E aí são coisas, não sei a resposta até hoje, simplesmente fiz, mas acho que é algo que fica para pensar. O meu corpo físico está parado, mas o meu personagem está vindo correndo. E como isso interfere na minha relação com a Próspera e na minha relação com esse meio aqui. Então, acho que fica uma provocação que até hoje eu me pergunto sobre ela. Vamos à próxima.
a respeito dos elementos cênicos. A gente pode dizer que vocês interagiram com duas categorias de objetos. E, além disso, a realidade virtual permite os marcadores de cena e outros recursos que eram só visíveis para vocês, como aquele cercadinho que meio que delimitava o ambiente em que vocês podiam se movimentar. Como que foi isso? É algo, acho que, extremamente novo em relação ao teatro tradicional. É uma experiência que vocês desses elementos, esses marcadores? É curioso porque na cena da Cela também tinha um marcador que chega uma hora que ele não era mais necessário, porque o corpo se organiza ali naquele espaço e fica uma memória corporal de outra ordem. Porque, por exemplo, eu tinha uma memória do contato do meu pé com o chão, porque tinha um desnível no chão que me dava a variação ali. Então, eu sabia que quando meu pé pisava na borda daquele chão, eu estava saindo do espaço. Então, assim, o marcador, nesse caso, ele era só mais um estímulo, mas, na verdade, o meu corpo também já tinha outros estímulos que ele foi apreendendo sem serem exatamente falados, né? Porque o marcador foi uma coisa que o Luiz falou, não, a gente vai botar esses marcadores, beleza, botou os marcadores, mas o corpo ele vai se adaptando, né? Eu acho que o que é mais impressionante para mim nesse processo todo é essa trajetória do corpo como território onde as coisas acontecem e como que esse território vai se organizando para a coisa também poder acontecer. E o corpo vai respondendo sem que tenha um comando. Ele vai se organizando. Para mim, essa é a coisa mais forte desse processo. Como que meu corpo, fomos nos organizando nisso, né? Porque, por exemplo, a cadeira, eu sabia onde estava a cadeira. Então, eu via uma cadeira virtual, mas eu sabia onde estava a cadeira real. É uma mistura sensorial muito interessante e muito pouco lógica, muito pouco determinada por alguma coisa que diz respeito ao faça isso, faça aquilo. É uma sabedoria e uma adaptação corporal que foram se estabelecendo, sobre a qual eu não tenho controle algum. E, Dani, quem teve a oportunidade de conferir os bastidores viu que você assumiu um duplo papel de atriz e assistente de palco. Como é que foi? Eu ficava mais nervosa fazendo o segundo papel, porque eu tinha que acabar a cena e entregar o cajado na posição certa para Helena. É uma tarefa muito simples, mas dava muita aflição a possibilidade de acontecer qualquer coisa no caminho que pudesse atrapalhar a cena seguinte. E eu acho que no início eu até passava o cajado ao contrário para Helena, mas depois, normal, um trabalho de cena normal que você tá ali junto com seu amigo de cena. E eu passava, levantava, acabava minha cena da cela, passava o cajado da Helena e no final, depois da cena do Rick e da Helena, eu levantava, pegava o cajado da Helena de novo. E era bem legal, porque eu acompanhava no monitor o que estava acontecendo em realidade virtual, para eu saber exatamente como fazer aquele movimento. E a gente, enfim, treinou em alguns momentos para que esse movimento fosse mais natural. Foi interessante, foi fazer parte da técnica da realidade virtual. O que eu ia perguntar para o Rick, acho que você já comentou, que era sobre essas diferentes soluções tecnológicas do Ariel, desde as soluções random da cadeira ao jogo do game de jogar as bolas de fogo. Uhum. Você lembra de mais alguma outra solução? Eu acho que teve uma coisa que eu não falei ainda, que era o cabo, né? Que meu óculos tinha um cabo, que era um cabo relativamente longo, que estava atrelado a um lugar lá, uma máquina. E aí ele chegou a enrolar algumas vezes,
Eu cheguei, acho que em algum momento de ensaio, a tropeçar no cabo, tipo, dar uma errada. Então, essa função que o Vitor teve também de me ajudar ali, em alguns momentos ele teve que também desenrolar cabo. Eu acho que cadeira, o jogo da bola e o cabo eram... a cena da árvore também. A cena da árvore, verdade. A cena da árvore, eu bati uma cabeça para acertar ela, né? Porque já tinha duas coisas. Uma é... Para fazer aquele movimento, eu, na verdade, tinha que ficar parado, né? Então, às vezes, o estímulo que era automático, acabava me mexendo, tipo, forçando uma barra para ir para trás, e isso fazia com que eu errasse a árvore, ou ficasse um pouco mais para a direita, um pouco para a esquerda, meio para fora da árvore, às vezes atrás até. E tinha uma outra coisa que eram as expressões, as diferentes faces, né? Que também era automatizado. E aí eu tinha que me relacionar com essa entrada e saída com a Próspera, com essas faces. Aí tem uma fala que era dada ali naquele momento, que depois eu já saía de novo. Porque quando eu entrava na árvore eu tinha uma tela, como se fosse uma TV também virtual ali, onde eu via se eu estava dentro ou fora. Então, de fato, na verdade, não só me ajudou, como eu acho que me salvou, porque aí eu sabia exatamente onde eu estava. Se eu estava um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, se eu estava dentro, se eu estava fora. Mas é engraçado, porque é o que a Helena falou, dessa coisa de duas camadas convivendo, né? Então, e eu nem tinha pensado nisso até agora, assim, que essa automação de eu, num determinado lugar, parado, fazer o movimento de entrar para a árvore, e eu, sentindo isso, fazer o movimento fisicamente, que acabava me tirando da árvore. Então, eu só tinha que ficar parado e esperar. Mas eu fui encontrando. Eu acho que eu fui encontrando. Mudando um pouco de assunto. Sobre a plateia, o fato de não ter um público ali presente. Como é isso? Isso foi uma coisa muito curiosa, porque a gente até comentou, assim, porque a gente estava ensaiando aqui na sala, muito tempo de ensaio, a gente foi ficando bastante confiante, né, passando por todo o processo, todas essas etapas, e aí chega um dia que vai ter público. Só que o público não estava aqui, o público estava no auditório. Então, teoricamente, supostamente, não tinha diferença alguma em um aspecto da nossa experiência, né? Só que tinha público. Não, total nervosismo distrai. Eu fiquei super. Totalmente. Total. Eu queria passar o microfone para a Dani e para o Rick para eles falarem que eles também ficaram nervosos. Sim, muito, porque qualquer, né, problema é o mesmo risco do ao vivo, né? Era ao vivo, do teatro. Você tem que lidar com alguma coisa, com improviso na realidade virtual. Se alguma coisa der errada, como é que é o improviso na realidade virtual? Não faço a menor ideia. Então, um super nervosismo, mas deu tudo certo, né? Acho que foi a melhor passada, falaram pra gente. Né? E essa coisa que o Rick estava falando, porque no teatro, quando você está contracenando com o ator, né, ou mesmo no cinema, você tem o olho do outro, né? Então, você errou, você olha, tem uma leitura entre os atores, através do olhar, que você vai junto, né? Não tinha olho. Não, e acho que isso, nesse sentido, se assemelha muito à vida real de teatro, né? Que era, tipo, que é o agora. Então, por mais que tivesse toda a tecnologia de ponta envolvida, muito ensaio, é igual, assim. Podia dar problema. Esquecer falas, coisas normais de um... Esquecer fala, perder errar um movimento que poderia atrapalhar o outro. Então tem esse lugar do risco do ao vivo que é igual ao teatro. E quando o Rick estava falando antes, né, da sensação do ao vivo, eu fiquei aqui pensando que, na verdade, o que parece que dá sentido a todo o nosso processo, todos esses meses ensaiando, é justamente a plateia, né? Que dá o sentido de estamos preparando isso para alguém e não para essas pessoas que quando chega o dia a gente não sabe quem é,
E a gente não tem, nessa experiência aqui, a vibração da plateia na hora que está acontecendo. Então, será que agora a plateia está vibrando ou será que não? Então, você tem que também lidar com isso. Como é que é? Aqui eu imagino, eu coloco a imaginação do que a plateia está sentindo e eu trago essa vibração e essa experiência para cá. Ou, como é no cinema, a gente faz e depois a gente vê o feedback do público, porque a gente encontrou com o público lá embaixo também. Então, a gente recebeu esse feedback, né? A gente teve essa possibilidade. Então, são experiências diferentes e todas elas dão um saborzinho do uou, é diferente, né? Como é diferente, que bom que elas são diferentes. Eu acho que em relação à plateia também teve essa sensação de... É muito interessante você estar fazendo uma coisa e depois conversar, uma coisa que é nova, que é diferente, que foi desafiante para todos nós que estamos envolvidos, que é desafiante para a plateia também, né? Para o retorno que as pessoas iam dando, como elas se colocaram em elaboração e reflexão a partir do que elas viram. Então, teve esse barato também que foi muito legal, assim. As pessoas tinham vontade de falar sobre o que elas tinham visto, né? Para além da tempestade, para aquilo que elas estavam vivendo ali, né? Como experiência artística, né? Como fruição de algo artístico diferente. Então, esse retorno da plateia foi muito legal. Muito legal. Eu fico pensando, né, que a gente veio para cá contar uma história e como seria então, eu acho que o nosso objetivo é contar histórias, viver, seja assistindo, seja fazendo. Como seria então, como a realidade virtual pode ajudar para que a gente conte essas histórias de formas cada vez mais fantásticas, né? E como isso pode ser feito unindo o público de uma forma que a gente possa ter contato, né? Que o público e os atores possam viver isso, talvez de forma igual, ou talvez no mesmo ambiente. Então, ficou essa pergunta, né? Como é que a gente pode trazer realidade virtual sem abandonar todo o histórico das nossas formas de contar histórias, né? Teatro, cinema. Fico pensando nisso. Que é isso? Se tiverem mais alguma coisa para acrescentar. Não. Eu acho que a única coisa que eu gostaria de acrescentar é que eu tenho muita vontade de continuar experimentando isso, porque eu acho que esse processo do The Tempest foi também atravessar esse processo de adaptação, né, como atriz a essa coisa da realidade virtual. E eu acho que agora talvez possa vir uma outra camada de outras questões que tenham a ver com a expressividade, com a liberdade dentro dessa expressividade, né? Porque a gente teve que dar conta de uma coisa primeira, né? Aquela coisa, o Stanislavski tem uma coisa maravilhosa que ele fala: o ator precisa aprender a caminhar e a falar de novo, porque ele vai fazer isso na frente de pessoas, né? E eu me senti tendo que aprender a caminhar e a falar de novo, porque eu estava imersa na realidade virtual. Então, a sensação que eu tenho, o desejo que eu tenho de continuar tem a ver com isso. É como se... Que etapas, o que pode vir da atuação agora, quando tem uma etapa que eu caminhei? Sabe? Como eu posso... Quais são os próximos desafios? Qual é a liberdade que eu posso conquistar? Qual é a onda que pode vir a partir de agora, sabe? Isso me fascina muito, assim, porque eu acho que esse processo que foi intensíssimo, ele também diz respeito a esse primeiro momento. Esperamos a continuação ou as adaptações. Sim. Somos muito gratos. Sim.